Bem-vindos a mais uma aula do Servo INVT, onde o tema será modo posição. E nós vamos falar sobre o modo posição utilizando um controlador externo, enviando sinal de pulso e direção para o driver. Então, nós temos, através das entradas rápidas, nós temos 3 modos de ligação. O modo diferencial, que é muito utilizado em CLPs, em encoders incrementais, que possui uma velocidade de até 4 MHz. O coletor aberto, que é uma velocidade de até 200 kHz. E o coletor aberto com um resistor de polarização. Também mantém a velocidade de 200 kHz, mas o resistor faz a sua limitação de corrente. Na tabelinha acima, nós temos ali a indicação do resistor de 1 kΩ para 12 volts, ou então 2 kΩ para 24 volts. Nós temos aqui a imagem do conector CN1 para o driver do DA180. Tá? Nós podemos observar rapidamente nessa imagem que o com mais ele é o terminal 2, tem apenas ele para fazer a ligação das entradas digitais, utilizando então apenas a alimentação externa. Tá? E logo ali abaixo nós temos destacado os terminais de controle de pulso e direção, que é o OCP, o OCS, o PUL+, o PUL-, o sinal mais e o sinal menos. Tá? Nós temos indicação do comando diferencial, também nós temos, já na tabelinha ao lado, mais 2 modos de indicação de ligação. No conector CN1 do DA200, a indicação são as mesmas do modo de controle de pulso de direção, os terminais correspondentes são os mesmos, o modo de ligação também. O que difere nesse conector é que você pode utilizar o 24 volts interno do driver para poder alimentar as suas entradas digitais. Então você pode utilizar o terminal 40, que é o primeiro terminal que você olhar ali no conector CN1, para poder alimentar as suas entradas digitais, como o servo on ou botão de emergência, entre outros comandos que você vai colocar de acordo com a sua aplicação neste modo de controle. Aqui no sinal diferencial, que é o primeiro modo que nós falamos, ele vai utilizar uma frequência máxima de 4 MHz, sendo a tensão de mais ou menos 5 volts. Tá? Então, como ele é chamado de sinal diferencial, você vai fazer uma inversão, na polaridade do sinal, saindo do controlador, entrando no driver, utilizando apenas o PUL+ e o PUL-, e o sinal mais e o sinal menos. Este modo de transmissão ele tem uma capacidade de ruído otimizada, então ele é recomendado como prioridade. Tá? Se você puder utilizar esse modo de ligação, seria bem interessante, e lembrando que é sempre com cabos blindados. Então aqui nós temos os terminais 24 e 23, 33 e 32 em destaque do conector CN1 para essa utilização. Aqui no modo 2, que é o conector aberto, o DA180 ou DA200, então utilizando os terminais OCP e OCS, com uma frequência máxima de 200 kHz e também com cabos blindados, nós vamos fazer a ligação NPN ou PNP. Nessa primeira imagem nós temos para fazer a ligação NPN, então vai sair lá do seu controlador o sinal do Y0 entrar direto no PUL- e no Y1 direto no SIN-, e vai fazer um jumper do seu sinal de 24 volts do controlador ligando no OCS e no OCP. Já no modo PNP, você vai fazer uma inversão aí. Então, os seus 24 volts vai entrar no PUL- e no sinal menos, e o seu Y0 no OCP e seu Y1 no OCS. Os terminais utilizados serão 5, que é o PUL-, o OCP, o sinal menos, o OCS e o GND. Já para o tipo de coletor aberto, o segundo modo,
nós vamos utilizar o resistor de polarização, né, que é o resistor que é de 12 ou 24 volts, o resistor de 1 kΩ ou 2 kΩ. Lembrando que a frequência é sempre de 200 kHz com sinal de 24 volts, porque a corrente precisa ser limitada em 100 mA. E também utilização de cabos blindados. Então aqui nós temos, entre o controlador e o driver, você vai colocar o resistor. Então do Y0 vai ligar no menos, com o resistor no caminho. Do Y1 vai ligar no sim menos, com o resistor no caminho. E vai jampear o sinal do 24 volts no Pu mais e no sinal mais. Já na ligação NPN, você vai fazer essa inversão, né, colocando ali Y0 para entrar no Pu mais, vai o Y1 no sinal mais e vai jampear ali do seu GND, né, seu sinal negativo, para o Pu menos e o sinal menos. Já nos terminais do conector CN1, vão ser apenas 4, que é o Pu mais, Pu menos, sinal mais e sinal menos. Vamos fazer aqui então uma introdução aos parâmetros que nós temos que alterar para poder fazer e utilizar esse modo de configuração, que é o pulso de direção. Então o primeiro parâmetro é logo no modo de controle, que é o P003, confirmar se ele está no modo Position Control, que é o 0. Esse é um default de fábrica, ele normalmente já vem, mas é bom fazer essa confirmação. Ajustar a resolução do encoder e a resolução do motor através dos parâmetros P06 e P006 e P007. Definir as posições através dos parâmetros P020, que tem que estar igual a 1. E definir a resolução desejada, né, do parâmetro P022. E manter a forma do pulso de entrada em Pulse mais Direction, que é no parâmetro P0.23, que tem que estar em 0. Vamos lá, modo de controle. Como já dissemos, né, a gente vai confirmar se ele vai estar em Position Mode. Então no software, a gente vai abrir o Servo Plotter, nós vamos em Tools, Parameter Settings, né, ou então clicar
Então, depois de fazer a parametrização do servo, né, nós vemos aqui no software do CLP,